Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Nesta segunda videoaula, vamos abordar o tema Direito da Criança e Legislação com o professor Fernando Luiz. Ele conversará com você sobre as mudanças no marco normativo nacional e internacional que foram determinantes para alterar a forma como o Estado e a sociedade devem tratar suas crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Desse modo, ao expor brevemente o contexto em que se operaram essas mudanças, o texto destaca os instrumentos normativos essenciais para a consolidação da doutrina da proteção integral, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Confira a seguir e boa aula. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao módulo 2 desse curso de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, que já é uma referência de extrema importância exatamente por reafirmar uma perspectiva de garantia, de reafirmação dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Nós vamos conversar hoje sobre direito da criança e a consolidação da nossa legislação. A legislação que tem influência tanto de documentos internacionais como de instrumentos normativos da Constituição e de legislação no Brasil, que são fundamentais para a construção de uma nova cultura de respeito dos direitos de crianças e adolescentes. Para começar esse debate, nós vamos falar de o que acontecia no cenário internacional por volta do fim da década de 70 e década de 80. No mundo todo, o movimento pelos direitos da criança e do adolescente, ele toma corpo junto à Organização das Nações Unidas, o que leva em 1989, ser proclamada a Convenção sobre os Direitos da Criança. Esse que é um documento referencial que a gente vai ver logo em seguida. Em seguida, na sequência, nós temos a Constituição Federal, né, que reafirma os princípios, que reafirma os principais valores que estão presentes na Convenção. E, por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que consolida, que dá concretude a essa nova perspectiva de enxergar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não como objetos de tutela. Antes, que a gente vai ver aqui, é que a preocupação do Estado para com crianças e adolescentes só ia no momento em que a criança ou o adolescente ela representava um incômodo para a sociedade, quando ela praticava um ato infracional, crianças que estavam vivendo na rua, enfim, há uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento sobre direitos de crianças e adolescentes. No Brasil, o contexto da década de 80 é exatamente o contexto pela redemocratização do país. A gente estava saindo de um período de ditadura militar. Então, um tema que unificava as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais era a luta pela redemocratização e a luta por reafirmar direitos de categorias de populações que historicamente eram marginalizadas. O movimento pelos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, ele entra exatamente nesse contexto. Há uma necessidade, há uma voz que cresce pela reafirmação de que crianças e adolescentes brasileiras também são sujeitos de direitos e que precisam ser melhor observados pelo Estado. Não por acaso, em 3 anos seguidos a gente tem essas 3 mudanças paradigmáticas. Em 1988 é proclamada a Constituição Federal do Brasil, e ela já traduzia o espírito que vinha da Convenção, que foi, então, aprovada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, no ano seguinte, no ano de 1989, que esse ano está fazendo 30 anos. Então a gente está dentro de um marco importante que transforma a visão sobre crianças e adolescentes. E por fim, no ano seguinte, o ECA é a primeira legislação de um país que reflete os princípios, que reflete as premissas trazidas na Convenção e que já haviam sido incorporadas na Constituição de 1988. No plano internacional, portanto, a Convenção ela incorpora o que a gente chama, o que a gente convencionou chamar de doutrina da proteção integral. E o que significa doutrina da proteção integral? Significa uma visão diferente que está presente nas normas que enxerga crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não mais como objeto de tutela, como a situação problema, como antes existia, como era o pensamento vigente na concepção anterior, que era o que a gente chama de
doutrina da situação irregular. Portanto, o texto da Convenção sobre os Direitos da Criança ele é um texto bastante robusto que a todo tempo reafirma os direitos das crianças e adolescentes. A Convenção, embora fale só sobre Convenção sobre os Direitos da Criança, para os documentos da ONU, crianças são pessoas de 0 até 18 anos incompletos. Então, quando eu reproduzir o termo criança aqui, a gente está falando de crianças e adolescentes de acordo com a legislação brasileira. De forma resumida, então, a Convenção pode ser sintetizada, pode ser explicada em 4 princípios. O primeiro desses princípios é o princípio da não discriminação. O segundo princípio é o princípio do direito à participação. O terceiro princípio, o princípio do direito à sobrevivência e o desenvolvimento. E o quarto princípio é o princípio do interesse superior da criança. O que quer dizer tudo isso? Crianças e adolescentes são vistas indistintamente como sujeitos de direitos. Não importa a origem, sexo, orientação sexual, todas elas são credoras de todos os mesmos direitos fundamentais que qualquer outra criança em qualquer parte do mundo. Por isso a gente fala de não discriminação e do direito à sobrevivência e ao desenvolvimento, ou seja, todos os direitos fundamentais que qualquer outra pessoa necessita para viver com dignidade, uma criança e um adolescente também têm. O princípio da participação, o próprio nome já está dizendo, o que ele assegura é que, sempre que possível, crianças e adolescentes devem participar sobre assuntos que digam respeito aos seus interesses, inclusive em processos judiciais, em processos de apuração de algum ato relacionado à violação de seus direitos. Lógico, desde que isso não represente uma revitimização. E o último desses princípios, o interesse superior da criança, ele traz uma visão profunda sobre o que é enxergar esse público como sujeito de direitos. Ou seja, todo tema, toda decisão relacionada a crianças e adolescentes, ela precisa levar em conta, a gente não só tem que reconhecer os direitos da criança, como levar em conta prioritariamente qual é o interesse da criança em relação àquela determinada medida. Portanto, o que nós temos com a doutrina da proteção integral é uma mudança paradigmática, uma mudança radical, estruturante, que em vez de enxergar a criança e o adolescente como um problema, ela enxerga como um sujeito de direitos e que vai demandar do Estado, da família e da sociedade uma série de medidas, uma série de ações para dar concretude, para realizar esses direitos humanos de crianças e adolescentes. Vejamos, portanto, de que maneira se reflete a doutrina da proteção integral e os princípios que a gente acabou de ver e estudar na Convenção sobre os Direitos da Criança na nossa Constituição, que estava nascendo praticamente no mesmo período em que a ONU adotou a Convenção. No Brasil, no movimento de redemocratização, o movimento pelos direitos de crianças e adolescentes, ele se aglutina em torno de 2 ideias principais. A emenda, na verdade, 2 emendas de iniciativa popular, que são a emenda Criança Constituinte e a emenda Prioridade Nacional. Exatamente a partir dessas 2 emendas é que a gente tem a redação, chega a uma redação final do artigo 227 da Constituição, que para muitos autores, para muitos teóricos que discutem direitos de crianças e adolescentes, é a síntese perfeita, é a tradução perfeita da Convenção sobre os Direitos da Criança. Diz o artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado. Portanto, aqui nós já temos um primeiro aspecto de destaque. A responsabilidade para assegurar os direitos de crianças e adolescentes é de todos. Não é só da família que negligencia determinado direito, é também dessa família. Mas a responsabilidade é do Estado, do poder público municipal, do poder público estadual, do governo federal, dos órgãos do sistema de justiça, dos conselhos, enfim. Todos os atores sociais estão implicados pelo texto da Constituição para fazer valer essa regra de garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então, esse é um primeiro aspecto de destaque aqui do artigo 227. É o que nós chamamos de corresponsabilidade ou responsabilidade tripartite, de 3 partes: família, sociedade e Estado. Continuando a leitura. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
com absoluta prioridade, aqui nós temos outro destaque, né? Assegurar os direitos de crianças e adolescentes não é só uma necessidade, ela precisa ser uma preocupação prioritária de todos, né? Isso tem que ser uma pauta central de uma sociedade que respeita os direitos de crianças e adolescentes. Assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Portanto, aqui nós temos um resumo do que é de fundamental, sem o qual uma criança e um adolescente não vive com dignidade, né? A dignidade de crianças e adolescentes não é observada se elementos mínimos, elementos essenciais como esses que estão dispostos no artigo 227 não forem observados, né? Criança pode trabalhar? Não, mas adolescente pode, como aprendiz, né? A partir dos 14 anos, observando um conjunto de requisitos que a norma traz para a nossa realidade. Tem que ter acesso a meios culturais, isso é um debate importante nos dias de hoje, né? A gente vê muitas vezes cenas que estão aproximando a nossa sociedade de uma sociedade censora, que está censurando o conteúdo para crianças e adolescentes, em vez de fazer chegar esse conteúdo com esclarecimento, com um debate franco com crianças e adolescentes, até porque se eles são sujeitos de direitos, eles têm condições de dialogar sobre vários aspectos da vida comum. Lógico, observado a questão geracional, o período de seu desenvolvimento. Continuando então no artigo 227, a gente chega ao último bloco do artigo. Primeiro ele disse de quem é a responsabilidade, depois o artigo fala de prioridade absoluta, em seguida ele elenca uma série de direitos fundamentais e, por fim, ele traz um tema que dialoga diretamente com o que nós estamos debatendo nesse curso. O que ele diz? Depois de falar dos direitos, ele fala, além de colocá-los a salvo, as crianças e adolescentes, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Portanto, a violência sexual, o enfrentamento da violência sexual é uma premissa constitucional que está aqui presente, assim como várias outras violências, o enfrentamento da violência sexual é uma premissa, é um valor que está previsto na nossa Constituição como um princípio que deve nortear todos os entes, família, sociedade e Estado. Por fim, a gente chega a um outro instrumento que é essencial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Promulgado, aprovado no Brasil, a primeira legislação, então, em 1990. Para a gente entender um pouco da lógica do ECA, vamos só fazer uma breve leitura de como foi que evoluiu a legislação sobre crianças e adolescentes no Brasil. Então, a gente tem, em 1927, a primeira edição do que a gente chamou de Código de Menores. O nome da lei era o Código de Menor. Vejam o que diz o artigo 1º do Código de 27. O menor de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas neste Código. Essa legislação ela avança um pouco em 1979, ainda é um período de regime militar, um período de ditadura, e ela, de uma outra forma, continua falando a mesma coisa. Vejamos o que diz o artigo 1º do Código de Menores de 79. Este código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores. E aí, se a gente olha nessa linha do tempo, vamos ver o que diz o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O ECA é, portanto, a legislação brasileira que vai dar concretude à doutrina da proteção integral que a gente acabou de ver, né? A doutrina que entra em vigor a partir da lógica da Convenção sobre os Direitos da Criança, ela é incorporada pela Constituição e aí ela toma concretude, ela toma corpo de fato a partir do ECA. Por quê? Porque o ECA prevê todo um detalhamento de um conjunto de direitos fundamentais, prevê um conjunto de responsabilidades de quem são os atores implicados em garantir direitos de crianças e adolescentes, de promover direitos, de defender direitos e de fazer o controle social para garantir que esses direitos sejam cumpridos.
E, além disso, ele cria uma série de serviços especializados. Se a gente pega o artigo 1º do Código de Menores de 27, que acabamos de ver, o artigo fala que a criança, em resumo, traduzindo, a criança que dá trabalho, ela vai ser submetida ao rigor da autoridade judiciária. Ou seja, ela fica à mercê do humor de um juiz de menores que tinha uma visão bastante autoritária de não reconhecer essa criança e esse adolescente como um sujeito de direitos. Agora não, a partir do ECA a gente tem um conjunto, um sistema de organizações para atuar pela defesa de seus direitos. Um conjunto que prevê desde serviços especializados, como é o caso do Conselho Tutelar, um serviço que é uma inovação brasileira no marco mundial sobre legislação relativa a crianças e adolescentes. A gente tem um Conselho de Políticas Públicas voltado para efetivar direitos de crianças e adolescentes, um Conselho Municipal, Estadual e um Conselho Nacional. Órgãos da Justiça e do Sistema de Justiça, como o Ministério Público da Infância e Juventude, Justiça da Infância e Juventude, inclusive em vários estados, justiça especializada para apurar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Portanto, além dos princípios que já vimos aqui, que estavam presentes na Convenção sobre os Direitos da Criança e que são renovados ao longo do texto do ECA, a gente tem mais 2 princípios que precisam ganhar destaque. O princípio da prioridade absoluta, que reafirma o que foi dito na Constituição, ou seja, garantir direitos de crianças e adolescentes não é só uma necessidade, é uma necessidade que tem que ser cumprida com prioridade por todos. E, além desse princípio, o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tentando traduzir para uma linguagem mais simples, significa dizer que, embora crianças e adolescentes sejam credoras, tenham os mesmos direitos fundamentais que qualquer outra pessoa tem, a sua dignidade humana é garantida, há que ser observado para o exercício desses direitos a sua condição de desenvolvimento, o fato de estarem ainda em crescimento, em amadurecimento. Para finalizar nosso conteúdo, a gente viu aqui então que a nossa legislação, a partir de um panorama internacional, ela evoluiu bastante na visão sobre crianças e adolescentes, trazendo essa geração como sujeitos de direitos para o debate nacional. Entretanto, a gente sabe que isso não é uma realidade ainda. A plena garantia dos direitos de crianças e adolescentes ainda é uma necessidade que precisa ser reafirmada a todo dia. Então, um primeiro passo foi dado, evolução na legislação. O segundo passo, a partir de políticas públicas e a partir de uma sociedade civil organizada e atuante, é fazer com que esses direitos previstos no texto legal, no texto normativo, se transformem em uma realidade. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse módulo. É um tema referencial para que a gente possa evoluir no raciocínio do curso e a gente se encontra em breve. Foi um prazer, um abraço. Hoje você acompanhou a segunda videoaula do curso Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Nesta aula, você estudou o conteúdo ministrado pelo professor Fernando Luiz sobre direito da criança e legislação. Na próxima aula, de número 3, trataremos dos marcos conceituais, também com o professor Fernando Luiz. Você pode acessar todo o conteúdo do curso no site fdr.org.br/UANI. As inscrições ainda estão abertas. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até lá!